Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre um prazer, né, estar com os irmãos aqui nessa quarta-feira abençoada, nessa tarde de quarta-feira. Graças a Deus, mais um dia terminou, mais uma tarde está começando, né, na graça e na paz do Senhor Jesus. Meu nome é Devanir, sou pastor. Eu estava fazendo algumas lives alguns tempos atrás, mas devido à enfermidade eu tive que dar um parado. Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, aqui estou eu novamente. Já fiz a cirurgia, correu tudo bem. Então, Deus me abençoou e tem me abençoado. Então a gente não pode parar de fazer as lives, levando aí uma palavra de fé para o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus, nessa tarde, amados, tem uma palavra para você, para mim e para você nessa tarde abençoada, amém? Espero que você venha receber essa palavra no seu coração. E eu já trouxe essa palavra no monte, quando eu estava fazendo o mês de abril, eu estava no monte fazendo essa live e o Senhor mandou que eu trouxesse essa palavra pelo Espírito Santo de Deus. E eu trouxe essa palavra, se você tem aí ainda a memória, você que me acompanhava, que me acompanha, e você vai ver que quando eu ia para o monte, eu pedia para Deus, Senhor, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou pregar? Lá no monte, são muitas pessoas que me acompanham e eles têm sede, fome da palavra do Senhor. O que eu vou falar, Senhor? E Deus falou, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, você vai falar aquilo que não existe. Eu pensei comigo assim, mas como que eu vou pregar essa palavra para centenas de pessoas que nos ouvem, tanto no Brasil como fora do Brasil, pessoas que me ouvem, e eu vou pregar o que não existe, aí ficou difícil. Mas Deus me deu a palavra na hora, mano. Quando eu cheguei lá no monte, que eu estava orando a Deus, e Deus me deu a palavra, Primeiramente eu fiz uma oração e mostrei, para os irmãos o lugar onde eu estava, para os irmãos acreditar que eu estava realmente no monte. Hoje eu estou aqui em casa, louvado seja Deus, me recuperando da cirurgia que eu fiz, dia 14 passado, de julho. Mas nada que impeça a gente trazer para o meu, para o seu coração, uma palavra de fé. Inclusive, essa palavra foi ministrada ontem na igreja, coisas que não estão existindo mais entre os irmãos, entre as irmãs, entre o nosso jovem, entre os dirigentes da igreja, vou dizer assim, porque também sou dirigente, E isso incomoda, isso traz para nós uma tristeza muito profunda no nosso coração, de saber que o amor realmente se esfriou. Quando o próprio Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos haveria de se esfriar, ele estava falando no sentido, amado, de a pessoa ir atrás do outro, abraçar aqueles que estão afastados, trazer novamente a presença de Deus. Isso aí não tem acontecido, não só na nossa igreja, mas em todas as congregações. Às vezes a pessoa está passando por uma luta, por uma prova muito grande, e nem todo mundo tem a mesma fé. Cada um tem uma fé diferente, uma fé maior que a outra, o outro ora mais, o outro ora menos. Mas a palavra de Deus fala que o próprio Jesus mesmo, que pegou a cruz, ele não levou a cruz até o final sozinho. Ele precisou de alguém para ajudar ele. E muitas das vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, e do nosso jeito não dá, mas do jeito de Deus dá. A gente vê que quando o Senhor Jesus Cristo estava ali levando a sua cruz em Jerusalém, em direção ao Gólgota, que é o Monte o monte da caveira, teve alguém que ajudou ele, e levar aquela cruz até o final, E eu sei que a sua luta é grande, a sua prova é grande, mas estamos nós aí, para ajudar, em nome de Jesus Cristo, através das nossas orações e através do nosso clamor, Senhor, você que está fraco na fé, levar. Mas isso é uma coisa, amado, que não tem acontecido muito hoje. A pessoa às vezes se afasta da igreja por um motivo, e as pessoas pensam que a pessoa não está indo na igreja porque não quer, mora perto da igreja, mas não sabe o que a pessoa está passando. E então o Espírito Santo de Deus me tocou lá no monte, falou, você vai falar aquilo que não está existindo mais, que é o amor. O amor hoje não está existindo mais dentro das congregações. Pessoa ir atrás daqueles que estão afastados, igual eu disse,
buscar de volta, trazer, abraçar aquela pessoa. Mais fácil as pessoas julgar aquela pessoa que está fora do que trazer para a presença de Deus. Isso é uma coisa muito séria, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra e isso de forma alguma pode acontecer. Da gente deixar nossos irmãos de lado, né, para fazer a nossa própria vontade. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Amém? Estamos aqui para continuar aquilo que Jesus Cristo começou. Ele pregou o amor e nós devemos continuar pregando o amor também. Não só pregar, mas, vamos dizer assim, né, praticar o amor em nossos corações e ter dó daquelas pessoas que estão aí fora, mas, sofrendo, né? E às vezes a gente ignora, a pessoa às vezes estava um dia pregando a palavra de Deus e hoje se encontra aí, às vezes, na cervejaria, na porta de um boteco, né, caçando, vamos dizer assim, alegria, né, se alegrar com os amigos que não tem hoje aqui na terra. O nosso amigo verdadeiro chama Espírito Santo de Deus, e aquela pessoa veio precisando de uma palavra, né, e a gente sempre tem uma palavra para dar para aquela pessoa, para reanimar, para trazer de volta, né, ao primeiro amor, mas infelizmente isso não tem acontecido, né? E aí o Espírito Santo de Deus falou para mim, você vai pregar aquilo que não existe. E eu falei, mas onde está escrito isso, meu Deus? O que não existe? Está em 1 Coríntios, capítulo de número 13, né? Onde a palavra de Deus vem dizer para nós aqui, né, em nome do Senhor Jesus, né? Aqui a Bíblia mostra, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Você pode ver aí, né? Estou com a Bíblia aqui, capítulo de número 13 de 1 Coríntios, né, que vai falar sobre o amor, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim está escrito, amado, né, versículo de número 13 e o versículo de número 1, né, diz assim a palavra de Deus para nós nessa tarde. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, olha para mim, serei como o sino que soa, ou seria como o sino que tira e que possa, ou como o prato, né, que retine, né. Umas Bíblias têm a tradução diferente, né, que fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, seria como, né, o sino que tine, né, e o metal que soa, né, o barulho, né, em vão, que vai, nesse escuta aquele barulho, e de repente aquele barulho some, se a gente não tiver o amor no coração para trazer para a pessoa. Não adianta eu pregar a palavra de amor, mas não tenho amor próprio dentro de mim. E eu falar que eu devo ir atrás dessa pessoa, e não vou atrás das pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Né? Eu estou mentindo para Deus, estou mentindo para mim mesmo. Né? Porque se Deus nos levantou, Deus nos deu força, né, para a gente, nós temos que fazer, amado, que Deus nos mandou. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Né? Muitas pessoas, hoje está assim, né, tem mais pessoas afastadas dos caminhos do Senhor do que dentro das congregações. As congregações estão vazias por quê? Hoje não está pegando mais o amor, hoje não está pegando mais o pecado, não está pegando mais a salvação. Hoje só prega prosperidade. As revelações das igrejas hoje é sobre, né, vamos dizer assim, prosperidade. É Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá, né? E às vezes o Senhor não quer que fala aquilo. Jeremias 29 fala, né? Ai dos pastores que pregam ou que falam aquilo que eu não falei. Né? Às vezes a pessoa vai pela emoção e por isso, irmãos, né? As pessoas nem estão levando Bíblia mais para a igreja. A pessoa está indo como se estivesse indo para uma festa. Né? A pessoa vai para a igreja, né, para o templo, como se estivesse indo para uma festa qualquer, né, um baile, uma festa, um carnaval, né, não carrega mais a Bíblia. Né? Se você mandar a pessoa levantar a mão na igreja, levantar as Bíblias na igreja, são meia dúzia de pessoas que estão com a Bíblia na mão. E as pessoas não carregam mais a Bíblia, porque a pessoa não está indo na igreja pela palavra, mas a pessoa está indo na igreja pelas revelações, né, esperando que o pastor aponta,
né, que a irmã missionária aponta aquela pessoa e fala, o Senhor mandou falar isso, isso, aquilo, o Senhor está te entregando isso e tal, tal, né, aquela oração que você fez, tal, a pessoa nem orou nada, né, a pessoa, já aconteceu comigo, de pessoas chegar perto de mim e falar, olha pastor, né, aquela oração que você fez de madrugada, o Senhor manda dizer que ele ouviu e está trazendo a resposta. Eu não tinha orado de madrugada, mas estava doente, né, estava doente, estava de cama, acamado, né, mas no outro dia eu levantei e fui para a igreja. Aí veio essa revelação, eu falei, olha para ver coisa, né, aquele dia eu não tinha orado mesmo, não tem vergonha de dizer, né, nem toda hora você está de joelho, né, e então foi uma revelação que ela tentou chutar, né, para ver se acertava, mas não deu certo para ela, porque né, nessa igreja eu não voltei mais. Falei para ver, está vendo como que o inimigo, né, a pessoa está tentando adivinhar, né, o que a gente tem, né, para dizer que é o Espírito Santo que está falando, mas não é o Espírito Santo de Deus que está falando, é a pessoa que está falando tentando acertar, né, isso chama-se espírito de adivinhação. E quando falamos de espírito de adivinhação, nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, né, aquela mulher, né, que tinha um espírito de adivinhação, né, acho que é Atos 16, parece, 31, né, a partir do versículo 25, né, que tinha aquele espírito de adivinhar, onde Paulo e Silas, né, estavam pregando, né, a palavra de Deus, e aquela mulher incomodava ele. Né. Esses homens que estão pregando a salvação, né, são homens de Deus, enviados de Deus. E aquilo incomodou Paulo, né? Então Paulo voltou e falou, espírito de adivinhação, eu te repreendo em nome de Jesus, na hora que o espírito saiu. Então as pessoas hoje estão tentando adivinhar, né? Eu acho que o mais certo, né, da minha parte, eu penso dessa forma, não sei se os irmãos concordam comigo, se as igrejas hoje falassem, ó, não vai ter revelação mais, é só palavra. Eu acho que todas as igrejas iam esvaziar. Porque a igreja que não tem revelação, que só tem palavra, né, a palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que levanta a pessoa que está caído, né, então há poder na palavra. Tanto isso que a nossa Bíblia vem dizer aqui em Gênesis, que quando Deus criou os céus e a terra, foi tudo pelo poder da palavra. Haja isso, houve, haja aquilo, houve, né, só o homem que Deus formou, né, com a sua própria mão, né, com a mão no barro, para construir o homem, para fazer o homem, né, mas tudo foi feito pelo poder da palavra, né, e a palavra de Deus tem poder, irmãos, né, graças a Deus, eu creio isso, né, então se as igrejas parassem com revelação e falar, ó, agora nós vamos trabalhar dessa forma, nós vamos fazer o que Jesus fez, né, Jesus expulsava demônios, curava os enfermos, ressuscitava mortos, mas sem a revelação, só na palavra. Né? Quer ser curado? Né? Receba. Né? A pessoa era curado, né? É ressuscitado, a pessoa, né? Jesus tocava no esquife, no defunto, o defunto levantava. Né? Ainda levanta, mas só que hoje modernizou, as pessoas estão fazendo, né? Tentando adivinhar o que o outro tem. E isso está trazendo multidões de pessoas para revelação. Hoje o pastor vai estar lá, vai ter revelação, então eu vou. Né? Se o pastor não tiver, a igreja está vazia. Isso é muito triste saber disso, amado, não. Né? Porque se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Ele não precisa de nós, nós precisamos deles. Dele, né? No caso, né? Deles, né? Vamos dizer assim no plural, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós precisamos deles, e eles não precisam da gente. Então, se nós precisamos deles, nós temos que mergulhar na palavra, se alimentar na palavra. O versículo de número 2 aqui do capítulo 13, né, fala dessa forma. Aleluia, glória a Deus. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os ministérios e todo o conhecimento, que tenha uma fé capaz de mover as montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Está vendo só? Né? Então, ainda que você tivesse todos os dons, irmãos, né? E uma fé tão grande que era capaz de transportar os montes para os meios dos mares. A minha fé.
tão grande. Mas se eu não tivesse amor, nada disso seria aproveitável, né? Nada disso seria, isso não ia me levar para o céu. Né? Que o amor está acima de todos e de tudo. Portanto, a palavra de Deus vem dizer para nós em João que Deus amou o mundo de tal maneira. Olha para ver a coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Graças a Deus, né? Essa é a palavra, irmãos. Né? Deus amou o mundo de tal maneira. Louvado seja Deus. Né? Que deu seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Agora, hoje não tem mais amor. Se a pessoa saiu da igreja, o problema dele. Eu não vou atrás de ninguém, não. Ele que precisa, ele que vem. Né? Então, eu tenho observado muitas coisas, amados irmãos. Né? Eu tenho já, vou dizer assim, 43 anos de ministério, desde os anos 83, né, quando eu batizei, né, vim de Caminho do Cachoeira Palavras, e eu batizei em 83, né, dia 14 de maio de 83, né, mais de 43 anos e poucos, né? E, então eu tenho visto coisa, né? As igrejas antigamente, dos anos 70 e dos anos 80, totalmente diferente, né, das igrejas de hoje. Não tinha revelação não, amado. Né? A oração, a pessoa quer ser curado, a pessoa tinha que usar a fé dela. Né? A sua fé te salvou, a sua fé te curou. Né? A gente vê aí todos os dias, né, mensagens que falam sobre aquela mulher do fluxo de sangue, né? Se eu somente tocar nas orlas das suas vestes, serei curada. Questão de fé, né? A pessoa fala sobre isso, a pessoa fala sobre o cego de Jericó, né? Também tal, né? E tantos outros, né, que receberam bênção pela fé. E hoje não. Hoje a pessoa entra na igreja de um jeito e sai pior, porque eu tenho percebido e tenho visto, né, com os meus olhos, e as pessoas hoje, que é membro da igreja, em vez de chegar na igreja e dobrar o joelho para orar, a pessoa está conversando, mano. Né? Às vezes quem está abrindo o culto está orando, se a pessoa parar de orar no microfone, acontece o quê? Né? A igreja fica em silêncio, porque ninguém ora, ninguém busca. O profeta Jeremias, né, Deus usou ele para falar, né, clamas a mim, responder-te-ei. Quando fala de clamor, fala a pessoa gritar mesmo, né, pedir clemência ao Senhor, né, Senhor, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia do meu esposo, da minha esposa, né, tá nas drogas, ou na bebida, ou na doença, né, tem que clamar a Deus, amado, não tem que ter vergonha, não. A Bíblia fala que sim, para nós, que na casa do Senhor há liberdade. Né, diante de Deus você tem toda a liberdade de falar e fazer aquilo que você entender. Quiser falar em língua, você fala. Quiser pular para cima, você pula. Né, quiser orar alto, você ora. Né, em nome de Jesus Cristo. Né, porque a união faz a força. Né? Mas tem pessoas que chegam e sentam, mano. Eu fico bobo de ver, misericórdia. Né? Eu fico bobo de ver pessoas chegar na igreja e sentar e ficar até o final do culto. Nem o pastor mandando levantar na hora da palavra, a pessoa não levanta. Mas fica de olho na revelação. Quando se o pastor não revelar, a pessoa entra até no escritório, atrás do pastor. Né? Mas não presta atenção na palavra, porque não leva a Bíblia para a igreja mais, não carrega a Bíblia mais, né? E quer que Deus abençoe a vida da pessoa. A pessoa está anos na igreja, mas não carrega a Bíblia de jeito nenhum, não leva a palavra de Deus, né, consigo de jeito nenhum, para estar meditando. Porque se eu não levar a Bíblia para a igreja, o que vai acontecer? Eu vou engolir qualquer coisa. Às vezes aquilo que o pastor está pregando não tem nada a ver com o que está escrito, e eu não estou com a Bíblia na mão, então eu vou aceitar. Pregar heresia, e eu vou aceitar. E a pessoa vai até glorificar Satanás. E quando fala de Jesus, a pessoa fala assim, sangue de Jesus tem poder. E a pessoa fala isso porque não está com a Bíblia na mão. Né? Então a pessoa vai glorificar o nome de Satanás. Né? Então aqui no versículo número 3, fala assim, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entrego o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Né? Minha Bíblia de estudo fala diferente, né? Nada disso me valerá. Né? Ainda que possa entregar meu corpo
para ser queimado em prol de alguém. Mas se não tiver amor no coração, eu vou fazer isso em vão, né? Seria, né, como é inútil, né, o que eu vou fazer. Deus não vai operar, né, achar que eu sou capaz de dar meu corpo para ser queimado por alguém e eu vou ser salvo por isso. Não, não vou ser salvo porque não adianta eu não ter amor no coração, né? Nós não temos. E isso, amado, quando o Senhor falou comigo no monte para me pregar o que não existe, eu preguei essa palavra no monte, né, sobre o amor que esfriou, né? Não é que esfriou porque a pessoa se afastou da igreja. O amor dentro da igreja, essa pessoa que está dentro da igreja não tem mais amor. Ter aquela alma que saiu, que está lá fora, gemendo, querendo votar, mas está sem força para votar. A equipe de irmãs, o grupo de irmãs do ciclo de oração, o grupo de visita, vamos atrás daquela irmã, vamos atrás daquela família que saiu, vamos ver o que está acontecendo. Chega lá, leva uma palavra, canta um louvor, lê um versículo da palavra de Deus, abraça aquela irmã novamente, traz para a presença de Deus, para que Jesus ama ela, que é uma pessoa de Deus, né, que o Senhor está sentindo falta, o lugar dela está lá na igreja, mas não vai de jeito nenhum, amado, né? Eu fico bobo de ver, eu até choro, né? Eu sinceramente, né, eu choro de tristeza de ver, né? E eu falo do amor de Deus para todo mundo, né, quando eu encontro aí, dentro do ônibus, na praça, né, no banco, onde eu estiver. Enquanto que a pessoa eu falo, né, porque eu aprendi dessa forma e vou continuar dessa forma. Mas infelizmente, irmãos, né, o grupo de visita não tem mais nas igrejas para ir atrás daquela pessoa que está afastada, gemendo lá fora, passando por prova, né, e a pessoa não quer nem saber, o pastor não quer nem saber, porque não é dizimista, às vezes a pessoa não é ofertante na igreja, não tem muita validade, né, ou muito útil na igreja, né. Mas se for uma pessoa que dá o dízimo gordo, né, um alto, uma oferta boa, todos escutam, né, na hora o pastor vai atrás, né, corre atrás, vai buscar, né, aquela pessoa para vir para a presença, né, e fala, né, e ora para a pessoa, porque não está de olho na alma, mas está de olho no bolso daquela pessoa, né. E Jesus Cristo ensina para nós que quando for levar a palavra, não levar consigo nem carteira, nem alforje, nem bolsa, nem capa, nada, né? Dai de graça aquilo que de graça recebeste. Né? Que a palavra de Deus que nós recebeu de graça, nós temos que passar ela de graça. Não por falar para o irmão, né? Para a jovem, né? Você leva esse envelope aqui, você vai colocar uma quantia, e nessa quantia você coloca o seu nome, e o nome da sua família, e o que você precisa de uma porta aberta, de uma cura, né? Você vai escrever e vai colocar junto com o envelope. Aí chega lá na igreja, eu vou tirar aqueles R$50 ou R$20 e jogo o envelope lá. Glória a Deus. Vou jogar o envelope para lá, fica lá na gaveta lá, a pessoa está achando que eu estou orando nada. Né? Eu tirei o dinheiro, pus no bolso, né? E isso é um perigo, amado, né? A pessoa fazer uma coisa dessa, porque a palavra de Deus não se vende. As igrejas virou comércio. Hoje está comerciando a palavra de Deus, está vendendo a palavra de Deus. Eu falo isso sem ter medo, irmãos. Não podemos fazer isso, né? Vender a palavra de Deus, né? Você vai levar esse envelope, você vai levar esse, tal. A pessoa leva aquele monte de envelope, né? 10, 20, no outro, 50, no outro, né? Além do dízimo e oferta que tem que contribuir todos os cultos. Né? Às vezes a pessoa não tem. E a pessoa fica envergonhada. Fala, hoje não tem dinheiro nenhum para dar, para colocar na salva. Né? São poucas pessoas que têm, principalmente nós que somos aposentados, recebe por mês. E o final do mês é duro para a gente. Né? Todo mundo sabe disso. Né? Não temos vale no meio do mês, né? Não recebemos semana nem nada. Esperava os 30 dias, 31 dias, ou até mais, né? Sobre o final do cartão. Igualzinho eu recebo dia 4, mas eu vou receber dia 7, dia 8, né? Devido ao sábado e domingo. Então a gente fica sem graça, porque uns ofertam e outros nos ofertam. Né? A gente fica até sem graça, né? E Deus não opera dessa forma. A gente tem que ir na igreja, quem vai na igreja vai buscar bênção. A pessoa vai na igreja porque necessita de uma palavra. A pessoa está precisando de ouvir uma palavra de conforto, mas chega lá e fala assim, então você vai levar esse envelope e você vai colocar aqui, né, o seu pedido de oração,
dê uma oferta para ajudar na obra de Deus, você está vendendo a palavra de Deus. Então isso aí me chateia muito, né? Eu não posso uma coisa dessa, né? Infelizmente, né? A realidade que está acontecendo, não em todas as igrejas. Né? Então quase todas as igrejas está acontecendo isso. Né? A pessoa vender a palavra de Deus. Até a ceia, que é de graça, né? Que Jesus Cristo viu a ceia, hoje tem que ter um envelope da ceia, para ajudar na ceia. Olha a primeira coisa, se eu não posso abrir uma congregação e manter, eu não abro. É verdade que nós temos que pregar nas praças, né, nas ruas, nas vielas, nas favelas, nos bairros, nas casas. Esse é o verdadeiro evangelho, né, sem precisar cobrar nada de ninguém. Se eu não posso pagar um salão, né, um galpão, por exemplo, eu não posso alugar um galpão confiando na igreja. Se eu quero alugar, então eu tenho que ter dinheiro no bolso para pagar todo mês. Agora, se alguém sentir no coração de ajudar, é outra coisa. Mas não, falar, vai ter que levar o envelope, porque o aluguel aqui é caro e o salão é bom, né? Tem todo conforto. E Jesus pregava onde? No Monte das Oliveiras, na beirada dos mares, dos rios, né? No meio das pedras, no meio da relva, né? E quantas almas, né, ganhava naquele ali, né? João Batista, por exemplo, pregava no deserto, né? O lugar só tinha areia, nem água para tomar, não tem. Hoje tem água gelada, tem cadeira confortável, né? Púlpito alto, né? Cadeira de almofada, né? E as pessoas ainda, né, acham que está ruim. Mas então, amado, né, sem o amor, nós não vamos a lugar nenhum. Não adianta, aí não vão ir inútil ir na igreja se não tiver amor pelas almas. Né? Eu vou porque eu sou membro, né? Eu vou estar louvando a Deus, os outros que se viram, né? Vai se quiser, não é obrigado. Né? Então fica difícil demais da conta. Né? Mas eu peço de irmãos, né? Vamos voltar ao primeiro amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos buscar aquelas ovelhas que estão perdidas. Vamos deixar as 99, né? Está no aprisco, e vamos atrás daquela que está ferida lá fora. Né? Vou conversar com elas. Né? Saber o que aconteceu, por que você afastou. Né? Alguém te magoou, a pessoa não vai falar, é claro, né? Mas a gente sabe, né, que quando a pessoa está magoada com algo, né, a pessoa sabe. Né? A gente vai chegar e vai orar, volta novamente. Né? Jesus te chamou, você é uma grande pessoa, né? O Senhor te ama, Jesus te ama. Está precisando de você na igreja para somar conosco, né? Falar uma palavra de amor e traz aquela pessoa de volta para a igreja. Eu estava orando domingo na igreja lá, né, onde eu congrego, e de repente o Espírito Santo de Deus falou para mim, claramente, eu vi a voz do Espírito Santo de Deus. Eu estava ali orando ali a Deus, né, de os olhos fechados, né, e nem vi quem estava entrando na igreja, que eu fico mais na portaria, mas nem estava vendo quem estava entrando. E o Espírito Santo de Deus falou comigo bravamente no meu ouvido, né, aquela família e tal, né, que eu até chamei uma missionária e falei, né, aquela família, ela está precisando de voltar. Manda alguém ir lá na casa e chamar aquela família de volta. Né? Eu chamei a missionária e conversei com ela. Falei, olha, o Espírito Santo de Deus acaba de me falar que tem uma família aqui perto que está precisando muito de voltar para a presença, mas está sem jeito de voltar porque o inimigo está segurando essa pessoa. Mas se você for lá, eu tenho certeza que a sabedoria que Deus te deu, e a irmã tem um dom para isso, essa família vai voltar para a igreja. Aí eu fiquei achando que, falei, na terça ela vai, segunda ela vai, né, que foi domingo, na terça ela vai, nada, não prestou ninguém foi lá na casa da irmã, né, para falar para ela, Jesus amasse, que estava amando ela, que ama ela, né, família grande, né, tem 4 pessoas na casa, que está afastado do presente do Senhor, né, e como eu sou homem, eu não posso ir, tem que ser irmãs, né, eu não posso bater na porta de uma casa de uma irmã, né, que a gente tem que vigiar. A Bíblia fala que nós temos que vigiar primeiro e orar depois. Né? Que se a pessoa vê a gente entrar lá, fala, o pastor lá, está entrando na casa da irmã lá. Né? Então eu chamei a irmã e conversei, mas de nada adiantou. Né? Entrou no ouvido só um no outro. Hoje mesmo eu conversei com a missionária hoje, estava falando para ela a esse respeito. Né?
E falei, misericórdia, como é que pode ser, meu Deus? Né? Até quando vamos viver dessa forma? É por isso que a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Se você é um escolhido do Senhor, faça o que o Senhor mandou. Vai atrás, amado. Né? Em nome de Jesus Cristo, vai atrás daquelas ovelhas perdidas que estão precisando, né, de estar na presença de Deus. Estão precisando da presença de Deus na vida delas. Né? Igual eu disse, nem todo mundo tem a mesma fé. Né? A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Né? Mas espero que aconteça. Né? Às vezes aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Às vezes penso assim, não adianta ir lá não, porque não vai vir mesmo para a igreja. Mas faz a sua parte. Vamos fazer a nossa parte. E ir atrás. Se a pessoa não quiser vir, aí já é a pessoa e Deus. Porque Deus é Deus de segunda chance. Né? Se vê Jonas, né? Quando Jonas tentou fugir da presença de Deus, o que aconteceu? Né? Deus deu chance para Jonas. Né? Ele quis fugir para Tarso, mas não era para Tarso que ele tinha que ir, para Nínive. Né? Ele fugiu, tentou fugir. Né? Mas o que aconteceu? Né? Por causa dele, quase que uma embarcação inteira perece. Né? Eles chamam de rebeldia, né? E falta de respeito para com Deus. Né? Pessoa mentirosa. Né? Então, é difícil, amado. Né? Eu gostaria, no nome do Senhor Jesus Cristo, né, que os irmãos guardassem essa palavra no coração. 1 Coríntios, capítulo número 13. Né? Você pode continuar lendo. Né? E você vai ver, né, que se você continuar a fazer o que está escrito, amar seu próximo como a si mesmo, e começar a pregar a palavra de Deus, não precisa ser dentro da igreja. Né, lá fora, vai na porta da casa das pessoas, bate, né? Ô, irmão, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, né? Vai entrar, que vai chamar para entrar, entra aí.